Neste mundo, existem 9 infernos. O mais profundo entre eles é um lugar onde apenas os demônios mais poderosos se reúnem. Lá, uma luta para determinar o demônio mais forte acontece diversas vezes. Vemos 2 demônios brigando. Um deles se chama Gargas e o outro Balaque. A luta entre eles começa com golpes poderosos. No final, vemos que Balaque venceu aquela luta. Aquele lugar era uma batalha sem fim, onde nunca haveria um eterno vencedor. Isso até o nosso prota aparecer. Um tempo depois vemos Balaque se ajoelhando perante um trono no castelo do rei demônio. Vemos então o rei demônio soberano em seu trono. Balaque questiona por que ele está querendo voltar, já que ele tem tudo ali. O rei demônio diz que está naquele local há 10.000 anos, com a mesma vista e a matança diária. Ele finalmente tira seu capacete, revelando que se chama Kangol. Balaque leva a refeição do prota para ver se ele fica menos estressado, mas aquele prato não é nada atrativo. O prota joga aquele prato longe e diz que quer comer um prato de comida humana. O prota também disse que quer ler novos e manhas e que sentia saudades da sua vida humana. Nosso prota diz que, se ao menos ele tivesse alguém para amar. Então, vemos uma demônio chegando, perguntando se não seria ela essa pessoa. Ela é Lilith, a rainha das súcubos. Ela pergunta ao prota se ele não está satisfeito com o amor dela. Lilith começa a agarrar o prota, enquanto os figurantes o assistem àquela cena. Mas o prota parece não estar nada interessado nela. Ele já fala que, comparado a Lilith, Balaque na realidade é bem fofinho. Ele decide retornar à terra, e seus seguidores já ficam surpresos. Ele manda Balaque preparar algo. Corta para Balaque e Lilith, bem tristes pela decisão do rei demônio, mas já era tarde. Ele retira toda a sua armadura e segue em direção àquela estrutura. Ele finalmente começa a retornar para casa. Enquanto isso, ele pensa que, mesmo voltando, nem sua família, nem seus amigos, nem a pessoa que ele gosta, estarão lá. Ainda assim, vale mais a pena voltar do que ficar naquele local desprezível. Então Lilith, chorando, diz que irá segui-lo. Então, o prota decide meter o pé logo dali. Ele já fica aliviado ao ver o portal se fechando e já manda o dedo do meio, dizendo que não foi um prazer conhecê-la. Ele chega no núcleo da fenda, mas algo diferente começa a acontecer. Um mecanismo de defesa dimensional foi ativado. O sistema começa a sobrecarregar com o núcleo demoníaco do prota e desfere vários raios. Uma mensagem aparece dizendo que o selo restrito foi ativado. Depois disso, o prota acaba desmaiando. Corta para o prota acordando em uma floresta. Ele decide checar seu status. Nos é mostrado que suas habilidades foram seladas e ele voltou ao nível 1. Do nada, um grupo de goblins aparece, o que o surpreende, pois não se lembrava da Terra ter criaturas assim. Ele decide se livrar daqueles monstrinhos com um único golpe, mas infelizmente não dá muito certo. A energia demoníaca de 10.000 núcleos está fraca. O prota já fatia alguns goblins, e vemos que ele possui a autoridade do demônio e usa a autoridade da lâmina. Finalizando apenas aqueles goblins, ele já conseguiu subir para o nível 4, depois de ter mandado todos aqueles monstros de arrasto para cima. Ele decide seguir e coletar informações sobre aquele mundo. Ele usa sua habilidade de predação para verificar as informações daqueles monstros. Infelizmente, ele não consegue descobrir nada sobre aquele mundo. Uma janela de sistema avisa que ele conseguiu coletar um ponto de energia demoníaca. Ele já se desespera, pois se aquele tipo de energia, que só existe no inferno, está naquele local, ali não é a Terra. De repente, ele escuta uma voz humana gritando. Ele parte para o local com sua habilidade da autoridade da velocidade. Enquanto isso, ele torce para ser qualquer coisa feia, menos um monstro com tentáculos. Nosso prota está um pouco traumatizado. Ele já fica aliviado por ver que é uma pessoa normal. Ele fica aliviado, dá para sentir a felicidade dele de longe. Após finalizar todos aqueles goblins, ele parte em direção àquela mulher. Ele já estende a mão para aquela mulher, que o agradece. Aquela era uma sensação que nosso protagonista não sentia há milênios, o toque de outro ser humano. De volta à realidade, aquela mulher já o agradece por tê-la salvado. O nome dela é Anseol, mas logo ela acha estranha a atitude do prota. Nosso prota pede a Anseol em casamento. Sim, ele está certo de que irá se casar com ela, e a mulher fica confusa. Logo ele se desculpa e diz que ficou empolgado. Ele pergunta se o ferimento dela está melhor, mas ela diz que não foi nada demais. De repente, ela desmaia e nosso protagonista a segura. Enquanto isso, vemos um objeto caindo no chão.
Ele reconhece aquele objeto como um celular e volta a se perguntar se está mesmo na Terra. Enquanto ele trata dos ferimentos da Anseol, ele diz que sabe se comunicar bem daquele jeito, porque proibiu o idioma demoníaco no inferno. Ele fez todos os demônios usarem o coreano para ele não esquecer a linguagem humana. Pelo celular. Ele vê que o ano é 2023, então só se passaram 5 anos, desde que ele foi para o inferno. Ele pergunta por que ela está em um local como aquele, e ela diz que despertou como jogador ontem e decidiu entrar naquele portal para caçar. Eles decidem finalmente partir daquele local. Em seguida eles chegam diante de um portal, e nosso prota pensa que aquele lugar não é necessariamente a Terra. Ao atravessar, ele se depara com várias pessoas recrutando grupos para caçar goblins. Logo, ele se sente aliviado por ver vários humanos e nenhum com tentáculos. Do nada, nosso prota começa a derramar várias lágrimas. A mulher pergunta se o nosso prota queria ir para sua casa e comer junto com ele. Nosso protagonista fica envergonhado. Do nada, uns guardas chegam e pedem as identificações deles. A Anseol começa a pegar a dela, mas nosso protagonista não tem uma, então ele decide usar sua habilidade de mudar a percepção do alvo, manipulando a visão do guarda de acordo com sua vontade. O guardinha só confirma a identidade dele. Eles finalmente chegam na casa dela, e ela é recebida por sua mãe. Ela já agradece ao nosso prota por ter salvo a vida de sua filha. Enquanto sua mãe prepara a comida, nosso prota começa a obter informações sobre o que aconteceu na Terra a partir do dia em que ele foi para o inferno. Em 2018 algo mudou no mundo. Monstros desconhecidos começaram a aparecer de centenas de portais. As armas de fogo eram inúteis, e milhares de soldados foram de arrasta para cima. Mas diversos jogadores começaram a aparecer ao redor do mundo, trazendo esperança para a humanidade. Aquele foi o mesmo dia em que nosso protagonista foi sugado para o inferno. Ele fica em choque ao ver que a comida que tanto sentia falta estava ali, em sua frente. No inferno, ele manteve sua humanidade, então seu apetite e gosto não podiam ser saciados lá. Todos os demônios que ele teve que comer tinham um gosto parecido com lixo. De volta à terra, ele começa a chorar e a agradecer por aquilo. Mas enquanto eles comiam, a parede daquele local foi destruída, e surge um humano mandando a Anseol ir até ele agora mesmo. Aquele figurante briga com ela, perguntando quem disse que ela poderia entrar em um portal por conta própria. Mas ela já manda aquele figurante ir embora dali, dizendo que agora também é uma jogadora. Aquele figurante continua oprimindo a Anseol e sua mãe. Ele agarra a Anseol pelo braço e começa a levá-la para Gilda-Andras. Ela morde o figurante, que devolve com um tapa na cara nela. Insatisfeito em bater só nela, o figurante dá um tapa na mãe dela também. Do nada, aquele figurante percebe nosso protagonista ali atrás, só comendo o resto da sua comida. Ele fica sem acreditar naquela situação e pergunta ao nosso prota se ele acha que ali é um restaurante. Mas ele segue sendo ignorado. Irritado com aquilo, o figurante dá uma bicuda na mesa, destruindo para o nosso prota, o figurante ter batido nas moças tudo bem, mas chutar a comida dele era imperdoável. A postura do nosso protagonista muda completamente, deixando o figurante em choque, enquanto ele lamenta por sua sopa. O figurante ativa suas habilidades, e a Anseol começa a atacá-lo, mas não adianta de nada. Ela manda nosso prota fugir, mas se assusta quando ele puxa sua lâmina. Nosso prota avança, em direção ao figurante. Quando o figurante acha que ele vai tentar acertar seu lado esquerdo, nosso prota dá um chute no estômago dele. O figurante tenta acertar um soco em nosso prota, mas não adianta. Prota desequilibra o figurante com sua perna. Porém, o figurante prende a perna do nosso protagonista, mas isso não impediu que ele continuasse a golpear aquele que derrubou sua sopa. Aquele figurante é finalmente derrotado. O prota satisfeito pisa na cabeça dele. Ele diz que ainda não acabou, e manda o figurante parar de drama. Nosso protagonista diz que aquilo tudo é porque ele acabou com sua sopa. Ele começa a socar o rosto do figurante. Depois de ter quase finalizado, ele manda o figurante falar que aquela sopa é uma comida sagrada. Ele manda o figurante nunca mais menosprezar uma sopa em sua vida. O prota coloca ele para lavar todas as louças e arrumar a casa destruída. Depois que o figurante termina de lavar a louça, nosso protagonista chama-o para conversar. O prota diz para ele que esteve pensando e não tem nenhum motivo para deixá-lo vivo. Ele diz que não irá matar ele, mas que morrer seria provavelmente melhor. Ele usa sua habilidade da autoridade do medo, que grava uma marca de medo inexpugnável na alma do alvo, e o transforma em um fantoche. Nosso prota manda-o vazar dali.
O prota decide se registrar como jogador. Ele diz que estava planejando ir a um escritório de gerenciamento de jogadores e convida Anseol para ir com ele. Corta para o prota finalmente com seu cartão de identificação. Ele achava que estaria na lista de desaparecidos, mas depois de 5 anos ninguém o procurou. Eles finalmente chegam ao escritório de gerenciamento de jogadores. Chegando lá, Anseol dá seu antigo celular para ele, ele agradece e finalmente se despedem, mas a moça diz para ele que eles vão jantar juntos. Nosso prota é chamado para avaliar suas habilidades. A moça diz que ele só precisa colocar a mão na bola e aplicar seu poder nela, e ela mudará de cor dependendo de seu ranking e atributo. Ele não quer se destacar e fica pensando no que fará se ele for muito forte. Então, uma luz intensa começa a emanar daquela bola, e o prota acha que vai ficar no ranking mais alto, arruinando com os seus planos. Mas a atendente diz que ele está no ranking F e que ele já pode tirar a mão agora. Depois que nosso protagonista sai dali, aquela bola começa a mudar de cor. Ela fica preta e racha no meio, mas a atendente diz que não tem como ele ser um rank S e chama alguém para substituir aquela bola quebrada. Nosso protagonista pretende aumentar seu ranking matando monstros e absorvendo pedras mágicas. Corta para ele entrando em um portal. Lá dentro, ele é abordado por um homem que pergunta se ele entrou ali sozinho. Ele tenta recrutar nosso protagonista, pois está preocupado com ele sozinho ali. Após nosso prota recusar a oferta, o homem manda nosso protagonista tomar cuidado, pois ali existe um hobgoblin, e caso ele o encontre, deve sair correndo imediatamente. O prota finalmente encontra uma vila de goblins. Ele começa a derrotar todos eles, achando aquilo muito fácil. Ele finalmente massacra todos aqueles goblins. Ele começa a pegar as pedras mágicas daqueles goblins, já pensando em quantas moedas ele poderá obter ao vendê-las. Do nada, aquele hobgoblin aparece naquele local, e ele parte para cima do nosso prota. Nosso prota consegue desviar daquele ataque, mas aquela criatura continua partindo para cima. Nosso prota consegue aparar aquele golpe, mas percebe uma enorme diferença de força física entre eles. O prota não está conseguindo atravessar a armadura daquele monstro por causa de sua força física. Então, ele continua desviando dos ataques daquela criatura, enquanto pensa em um plano. Ele usa sua autoridade da fúria, deixando aquele monstro furioso. Aquela habilidade amplia a força da criatura várias vezes, mas acaba deixando-a num estado de perseguição sem pensar em suas ações. Ele diz que é fácil desviar de ataques simples de um monstro irracional. Então, ele aproveita as novas aberturas do monstro e decide dar seu golpe final, finalizando aquele monstro. A janela de sistema o parabeniza por ter destruído o esconderijo dos goblins sozinho e diz que o segundo estágio de despertar irá começar. Ele absorverá mais energia demoníaca dos alvos em que usar sua habilidade de predação. Vemos que sua energia demoníaca aumentou para 19. Ele percebe que o selo que foi colocado nele enfraquece toda vez que ele desperta. Então, ele decide alcançar o nível 20 logo, para chegar ao terceiro estágio do despertar. Espero que vocês estejam curtindo o vídeo até agora. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo e querem ver mais, não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a crescer e nos motiva a continuar trazendo vídeos incríveis para vocês. Obrigado pelo apoio. Agora, vamos continuar com o nosso vídeo. Corta para nosso protagonista comendo um frango e tomando uma cerveja com a Anseol. Ela pergunta se o prota tem algum conhecido, e ele diz que não tem ninguém. Ela o convida para dormir em sua casa enquanto não encontra um local para ficar. Ele pergunta se há algum portal de rank D ali perto, e ela diz que há um, e que já saiu um reptiliano de lá uma vez. Corta para o dia seguinte, em frente àquele portal de rank D, nosso prota finalmente entra naquele portal. Lá dentro, ele decide usar sua autoridade do silêncio, que o deixa furtivo. Ele encontra 3 lagartos desprevenidos e decide usar sua habilidade infernal, avançando para cima daqueles monstros e fazendo um churrasquinho de lagarto. Enquanto ele absorve aqueles monstros, mais lagartos aparecem, mas acabam se tornando churrasco também. Uns figurantes da Guilda Andreas, a mesma guilda daquele loirinho, aparece e o convida para entrar na Guilda Andreas.
Nosso protagonista recusa e segue seu rumo, mas aqueles caras estão planejando trazê-lo de volta, mesmo que meio morto. Algum tempo depois, nosso protagonista percebe que já devorou todos os monstros daqueles arredores. Aqueles figurantes aparecem novamente, mas nosso prota diz que só estava descansando um pouco. O figurante diz que ele não deve tratar os veteranos daquela forma, e o prota falou que é porque o veterano está sendo muito intrometido. O figurante já fica irritado, e antes que ele faça qualquer coisa, nosso prota chama para o mano a mano. Aquele figurante diz que vai dar uma lição em nosso prota. Ele bate sua espada em seu bracelete, na intenção de atrair os homens lagarto, e manda seu grupo começar o feitiço defensivo. Eles querem ficar apenas observando, enquanto nosso protagonista se vira contra aqueles monstros. Nosso prota que estava se perguntando o que ele iria fazer, e já diz que aquilo era só o começo, ele estava esperando por mais. Ele fala que caso aqueles caras fizessem alguma coisa, tinha que ser pelo menos no mesmo nível do que ele irá mostrar. O prota usa sua autoridade do rugido em sua descida para atrair ainda mais monstros. Aqueles figurantes ficam em choque quando centenas de lagartos aparecem naquele local. Os figurantes já ficam desesperados. Eles chamam nosso prota de doido e perguntam se ele está querendo matar todo mundo. Do nada, nosso prota desaparece, deixando aqueles caras perplexos. O prota já fala para eles que ele não planeja morrer e que os únicos que irão morrer hoje são eles. A barreira deles já começa a se desfazer e o figurante manda criar outra barreira. Em seguida, uma figurante a vai de arrasta para cima. O desespero começa a tomar conta do líder dos figurantes. Ele vê seus companheiros sendo finalizados um por um e já pede ajuda ao nosso prota, enquanto começa a ser cercado pelos lagartos. Mas nosso prota apenas deseja boa sorte para ele, fazendo com que ele xingue nosso prota. Ele acaba sendo devorado por aqueles lagartos. Nosso prota diz que a malícia é sempre respondida com uma malícia ainda maior, e a intenção assassina com uma intenção assassina ainda maior. O prota aproveita todos aqueles lagartos e faz um churrasco ali mesmo. Ele usa sua habilidade para devorar tudo o que tem ali. Mais uma mensagem do sistema se abre e diz que ele não poderá absorver alvos protegidos pelo sistema Gaia. Ele segue absorvendo o que pode e decide caçar um pouco mais, já que está próximo ao terceiro despertar. Corta para 3 dias depois, nosso prota tomando a sopa da Anseol. Ela diz que ele deve estar cansado, pois não tem tido tempo para descansar, e já oferece um chazinho para ele. Ela pergunta se ele ouviu os rumores sobre os jogadores caóticos, que são jogadores que caçam outros de menor rank nos portais. Ele já pensa que pode ter sido ele, mas diz que é muito difícil, já que aquele grupo foi morto pelos homens lagarto e não havia testemunhas. Corta para uma mensagem do sistema parabenizando por ter atingido o nível 20, avisando que o atributo do terceiro despertar foi ativado. Ele percebe que o selo está bem mais enfraquecido agora, e sua magia demoníaca está mais forte. O prota decide testar suas habilidades de predação, absorvendo uma pedra mágica. Vemos que ao absorver a pedra mágica, ele ganha a mesma quantidade de energia demoníaca que ganha ao derrotar um monstro. Agora ele conseguirá dobrar a quantidade de energia demoníaca que ganha. Ele salta ao chegar lá em cima e utiliza sua habilidade do céu. Aparentemente, nosso prota pode voar agora. Ele não encontra o boss lagarto enquanto está lá em cima, mas escuta uma voz familiar. Ele se aproxima em silêncio de 2 figurantes sinistros, dizendo que alguém ali é muito resistente. Vemos aquele grandão que tentou recrutá-lo perguntando aos figurantes o motivo de estarem atacando os membros do próprio grupo. Nosso protagonista deduz que aquele grandão foi traído. Então aquele figurante parte para cima do grandão, que diz que não vai perder daquele jeito. Os figurantes decidem acabar logo com aquilo, mas dizem que não podem finalizar o grandão. Nosso prota pula na frente do grandão e percebe que a energia da arma daqueles figurantes é energia demoníaca. Os figurantes perguntam quem é nosso prota e dizem que ele é azarado, pois sobrará para ele também. Aquele figurante parte para cima de nosso prota, mas só toma um tapão no rosto. O outro figurante parte para cima dele, mas só toma um soco no estômago. E ele voa para longe, ficando fora de ação. O Protal segura o cabelo do primeiro figurante e pergunta onde ele ganhou aquela energia demoníaca.
Ele amassa a cara do figurante no chão e pergunta novamente, mas o figurante diz que não pode dizer. Então nosso prota usa sua autoridade do terror e, depois de assustá-lo um pouco, o cara revela que foi o mestre da guilda. O outro figurante o manda calar a boca e pergunta se ele ficou maluco. O prota esmaga aquele cara ali mesmo e pergunta ao homem qual é a guilda dele. O figurante, após ver que seu companheiro foi de arrasta para cima, responde que foi a guilda Abras. Ele explica que eles conseguiram aquele poder através de rituais. Do nada, aquele homem parece não ficar muito bem e de repente, ele é finalizado. Aquele grandão agradece nosso protagonista, dizendo que se não fosse ele, teria sido derrotado por aqueles dois malucos. Ele diz que vai relatar agora mesmo aquele acontecido ao Esquadrão Vara 1, esquadrão de jogadores regulamentado pelo governo. Nosso prota pede para que ele não relate aquilo, e diz que cuidará da guilda, Abras especialmente. Do nada, aquele grandão jura lealdade ao prota, e nosso prota acha ele parecido com o Balak. O grandão disse que estava pensando em entrar em alguma guilda. Mas agora ele irá seguir o nosso prota. O prota passou o número da Anseol para o grandão, e pediu para ele recrutá-la depois, já que ele é um tanque muito habilidoso, e poderia ajudar a Anseol, que ainda não tem um grupo. Ele decide pegar algumas informações com aquele outro figurante. O prota pergunta para aqueles que queriam levar os jogadores vivos. Ele já disse que não se lembra, mas rapidinho o nosso prota faz ele recuperar as memórias. Aquele figurante falou que era para levá-los vivos para um sacrifício. O prota segura aquele cara mais uma vez de um jeito nada assustador e fala que quer pedir uma coisa para ele. Corta para o figurante indo para seu esconderijo com uma mala enorme. Chegando no esconderijo, ele é abordado por um figurante cabeludo que pergunta se ele não tinha trazido os sacrifícios e onde estava o Tael. O figurante responde que o seu companheiro foi derrotado, mas graças ao sacrifício dele, ele conseguiu trazer o que eles tinham ido buscar. O figurante abre a mala, e o cabeludo acha aquela situação suspeita. Ao ver nosso prota dentro da mala fingindo estar derrotado, ele checa o seu pulso e percebe que ele ainda está vivo. Ele fala para o cabeludo ficar com o sacrifício que ele vai embora. O figurante cabeludo entra com a mala naquele esconderijo e leva o prota para o altar. O líder dos figurantes tira sua máscara para dar continuidade ao sacrifício. Ele finalmente começa aquele ritual. Ele utiliza o corpo do prota como sacrifício para receber a energia demoníaca para só então depois disso ele possa absorvê-la. Se ele recebesse aquela energia demoníaca diretamente, seria o fim dele. Ele percebe que já absorveu mais de 15 vezes mais energia do que um sacrifício normal, já absorveu 50 vezes mais, e não para. Aquele figurante começa a ficar em choque. O ritual finalmente termina e nosso prota diz que aumentou 20 atributos de uma só vez. Ele já pede para o líder fazer aquilo que ele tinha feito novamente. O líder dos figurantes já lança uma bola de fogo em direção ao nosso prota, mas ele desvia facilmente. Ele começa a atacar com todas as suas forças, mas tudo aquilo é em vão. Ele utiliza sua habilidade da autoridade da fortaleza impenetrável. Aqueles figurantes encapuzados começam a ir para cima do nosso prota, que começa a fatiá-los ali mesmo. O líder dos figurantes começa a utilizar uma habilidade que nosso prota possui, a habilidade da autoridade das chamas do inferno. O prota mostra o seu nível de habilidade, o mesmo feitiço muito mais potente do que o do líder dos figurantes. Do nada, o figurante se ajoelha, vendo que não tem chance contra o prota. Eles chamam o prota de manifestação do grandioso Andras. Nosso menino decide entrar no jogo dele e usa sua autoridade do firmamento e começa a voar. Ele fala para o líder dos figurantes mandar os subordinados dele embora, pois ele queria ter uma conversa a sós. Ele começa a fazer algumas perguntas para o figurante e manda ele parar com aquela merda de Andras, porque ele sabe que nosso prota não é ele. Ele disse que aprendeu a fazer as fendas quando um cara de máscara de demônio prometeu a vida eterna em troca de seguir a igreja do demônio. Nosso prota acha que aqueles caras sabem como chegar até o inferno, e aquilo não é algo que ele possa ignorar. O prota dá 3 missões para aquele figurante. A primeira é investigar a religião demoníaca, a segunda é não fazer mais rituais, e a terceira é nunca falar sobre o que o prota fez.
O prota manda o figurante meter o pé dali, e o nosso prota volta para da ânsia ou na casa ela fala para o prota que conseguiu seu segundo despertar, e conseguiu uma habilidade de rank B a benção da luz. O prota já pensa que fez certo em colocar uma curandeira e um tanque com habilidades de altíssimo nível juntos, enquanto come a sua sopa. Ele disse que protegerá aquela terra de qualquer pessoa. Corta para nosso prota solicitando a carteira de rank C, mas a moça disse que ele terá que esperar um dia, até que ela fique pronta, e ele possa entrar em um portal de rank mais alto. Enquanto isso, nosso prota decide dar uma volta e encontra uma lan house. Lá ele fica maravilhado com os avanços tecnológicos e percebe que dá até para pedir comida pelo PC agora. Mas ele decide jogar um joguinho, e ele escolhe o jogo mais popular. O prota decide jogar com um personagem que mata os inimigos com paciência. Ele fica maravilhado ao entrar no jogo. Do nada, ele começa a matar os monstros, enquanto um segundo jogador fica pistola, porque o prota está farmando em uma ranqueada e fala que ele está trolando o jogo. Mas o prota disse que se ele quiser dinheiro, é só matar aqueles minions e pegar a grana para ele também. A comida do nosso prota finalmente chega, e só vemos o segundo jogador pistola no chat, porque o prota ficou parado, enquanto está se deliciando com seu lamen. Nosso prota percebe que morreu, e do nada ele escuta alguém gritando atrás dele. Ao olhar, uma mulher pergunta o que ele está olhando. Ela olha para a tela dele, e diz que aquele mundo é cheio de coincidências, já que o prota era o outro jogador. Ela manda ele meter o pé dali, ela já chama ele de troll e tenta agarrá-lo, mas ele desvia. Ela tenta mais algumas vezes, mas ele desvia de todas elas. Ela pergunta se ele é da guilda Mir. O prota pensa que a guilda Mir é uma das 5 melhores guildas. E ele responde que não está em nenhuma guilda, e pergunta de qual guilda ela era. E ela responde que é da guilda Infame Vermelho. Em seguida o prota vai para o outro lado pedir a conta e mete o pé dali. Ela fica perguntando se nosso prota, por ser de rank baixo e ter desviado facilmente dela, faz parte da religião demoníaca. O prota também fica surpreso com os movimentos daquela e diz que, por um momento, ela saiu de seu campo de vista. Vemos aquela mulher ligando para seu chefe, pedindo que investigue nosso prota, já que ele mostrou sua identidade para ela. Ela disse que está atrás do pessoal da religião demoníaca e que, de todos que ela conhecia, nenhuma pessoa tinha habilidade para desviar dos seus golpes daquele jeito. Ela acha que nosso prota poderia ser o gerente ou até mesmo o líder deles. Independentemente do que for, ela tem apenas uma certeza que nosso prota é mais forte do que ela. Corta para ela pistola com o prota, e um dos motivos é que, além dela achar que ele é da religião demoníaca, ele fez ela cair para o bronze. No outro dia, ele chega ao portal de rank C, mas os guardas dizem que apenas grupos de 5 jogadores podem entrar, já que chefe troll apareceu naquele portal e jogadores solos são proibidos sempre que o chefão aparece. Espero que vocês estejam curtindo o vídeo até agora. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo e querem ver mais, não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a crescer e nos motiva a continuar trazendo vídeos incríveis para vocês. Obrigado pelo apoio. Agora, vamos continuar com o nosso vídeo.